Paz do Senhor, irmãos. Iniciamos agora mais uma palavra vinda do céu através do Senhor para cada um de nós. E hoje nós temos o título O Justo Viverá pela Fé. Eu convido você a acompanhar na sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E quando falamos de fé, nós costumamos trazer algumas perguntas para a gente em relação à justiça. O que é justiça? Quem é realmente justo? Como posso ser justificado? E essas perguntas, quando elas não obtêm resposta, elas nos deixam completamente perturbados em relação às nossas dúvidas. Por isso que é importante que, à luz da palavra do Senhor, que é a Bíblia, nós tenhamos as respostas e a solução para a justiça. E como nós podemos ser justificados por Deus diante do pecado humano é esclarecida pelas Escrituras. E é isso que nós estaremos vendo e ouvindo hoje para a glória do Senhor. E eu faço essa pergunta para todos nós: como viver pela fé? É muito importante que a gente saiba viver pela fé. E o primeiro ponto dessa noite é a fé para vencer o pecado. E nós vemos, através da palavra do Senhor, que a fé nos capacita para vencer o pecado e através da fé nós somos perdoados pelo Senhor. Então a fé ela faz esse trabalho que é completo. Ela nos capacita para vencer o pecado e ao mesmo tempo a fé faz, na verdade, através da fé nós somos perdoados pelo Senhor. E lá em Romanos, também em Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós vemos que realmente todo mundo pecou, todo mundo perdeu a oportunidade para o céu, ninguém vai para o céu. Porém, nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Quem justificou a cada um de nós se chama Jesus Cristo, tá? Através da sua graça e pela redenção que há em Jesus Cristo. E quando nos confessamos como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé. Então é importante que todos nós reconheçamos que somos pecadores. E se a gente não reconhece que somos pecadores, somos falhos e já estamos pecando, porque todo mundo é pecador. Mas é importante que a gente reconheça os nossos pecados e estejamos dispostos a ter uma vida transformadora, uma vida de mudança e uma vida diferente do que nós estamos tendo até o dia de hoje. E lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós temos esse cuidado de confessar os nossos pecados, nós, além de nos esvaziarmos, que a gente tem uma liberdade em relação ao esvaziamento da culpa do pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar dos pecados. Então, nós somos perdoados dos nossos pecados e somos purificados de toda a injustiça que havia sobre as nossas vidas. Isso por causa de Jesus Cristo e seu plano de salvação e redenção para as nossas vidas. É por isso que somos gratos constantemente a Deus e a Jesus Cristo por tudo que eles fizeram por nós e pelo amor que é incomparável sobre cada um de nós. E o segundo ponto de como viver pela fé é a fé para viver a palavra de Deus. Irmãos, a fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Quando nós temos fé suficiente, nós lemos a palavra do Senhor e queremos viver conforme a palavra do Senhor. O que ela espera de cada um de nós? Qual é o comportamento que a palavra do Senhor espera para que nós tenhamos? E aí, a partir daí, nós aprendemos, através dos ensinamentos da Escritura, a viver conforme a palavra
de Deus, conforme a vontade de Deus. Portanto, a fé para viver a palavra de Deus. Lá em Romanos, novamente, o apóstolo Paulo cita no capítulo 10, versículos 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante entender uma coisa. A fé vem pelo ouvir, pelo estudo, pela busca. E aí, através da fé, nós vivemos a palavra de Deus. E através da forma como nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos conforme a vontade de Deus. Então, nós entendemos, de uma forma resumida, que quando nós temos fé, nós vivemos conforme a vontade de Deus. E é bom saber isso, porque uma coisa nos é garantida. Se nós vivemos pela fé, para viver a palavra de Deus, e automaticamente vivemos a vontade de Deus, nós estamos acertando. É isso que, como cristão, nós temos que buscar. Acertar para agradar, sempre poder agradar o nosso Deus. E como conclusão dessa breve mensagem, eu trago também lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, novamente o apóstolo Paulo trazendo uma verdade para todos nós. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou quer dizer, a fé, né, ela faz com que a gente seja justificado, tá? E a partir do momento que nós somos justificados, nós temos paz com Deus. É uma solução. Nós estamos agora, né, somos amigos de Deus novamente, porque nós éramos inimigos de Deus fora da fé. E tudo isso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que fique muito claro em nossas vidas. Se nós temos aproximação com Deus, se não, vou corrigir. Já que nós temos aproximação com Deus, é por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que consumou todas as coisas lá na cruz do Calvário. Irmãos, através da fé é possível vencer o pecado e aprender a viver a palavra de Deus. É importante isso. Através da fé é possível vencer o pecado e aprender a viver a palavra de Deus. Então tenha muita fé para que a gente possa aprender a palavra de Deus. Como, presbítero Fábio, eu posso aprender a palavra de Deus? Leitura bíblica. Eu tenho dificuldade? Não tem problema, irmãos. Nós temos escola bíblica dominical, cultos de terça, culto de quinta, culto de domingo e para a glória do Senhor. Ainda na quarentena, no meio da pandemia, nós estamos louvando o Senhor com mensagens edificadoras para a sua vida. Por isso, devemos viver pela fé. Sem a fé, não conseguiremos ser justos diante de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas, que é muito feliz ouvir isso, pela fé somos capacitados pelo Senhor. Quer dizer, essa própria fé nos prepara para alcançar a vontade perfeita do Senhor. Irmãos, pela fé somos justificados diante de Deus. Então que a gente possa viver de fé em fé, agradando sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estarei orando agora e em seguida impetrando a bênção apostólica para todos os irmãos. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos pelo carinho que o Senhor tem oferecido para cada um de nós. Sabemos que não somos merecedores e recebemos muito mais do que merecemos. Senhor, muito obrigado por tudo, por estar nos ensinando mais um pouco sobre fé e por estar permitindo que estejamos aqui, neste momento, ouvindo a Tua palavra para a Tua glória. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por cada uma de nossas vidas, através do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus
e as doces consolações que provém do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos.